Podemos crer, amém? Ele vive e ele voltará. Quem está esperando esse retorno, está tranquilo. Está firme, está tranquilo. Quem não está esperando, está nervoso, tem medo. Medo da vida, medo da morte, medo do amanhã, medo da crise financeira, medo da crise hídrica, medo de tudo, porque não tem esperança. E a multidão daqueles que estão sem esperança é enorme, enorme. E nós que temos essa esperança, temos o dever de incutir esperança nas pessoas. Porque é mandamento. Qual é a grande comissão que Jesus deixou? Ide, pregai o Evangelho, e todo aquele que for batizado em nome de Jesus, crendo, será salvo. Nós cremos, amém? Por isso anunciamos o que anunciamos, da forma que anunciamos, fazemos isso com satisfação e alegria, amém? Isso precisa estar em nós. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, Pai. Vida plena, vida abundante, que se estenderá para toda a eternidade. Muito obrigado pelo privilégio de pertencer, ó Deus. Muito obrigado pela esperança que temos, de que um dia o Senhor irá voltar para buscar-nos. E o Senhor é aquele que não mente. O Senhor disse que iria preparar lugar para que onde o Senhor estivesse, estivéssemos contigo. E se não fosse assim, o Senhor teria dito. Muito obrigado, Deus, por nos encher de esperança, não só nessa manhã, mas em todos os dias de nossas vidas. Alimenta a nossa fé, Deus, mais um pouco nessa manhã, ensina-nos mais um pouco da Tua palavra, alimenta a nossa fé, Deus. É o que nós te pedimos e nós precisamos, em nome de Jesus. Que ao sairmos daqui, ó Deus, as pessoas se esqueçam do meu rosto e da minha voz, se lembrem somente da Tua palavra, santa, doce, pura, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém? Meus irmãos, Atos capítulo 3. Obrigado, Xim. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. É um texto que fala da cura de um mendigo aleijado. E a palavra diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar
por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé vem por meio dele, a fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Até aqui. Todos podiam ver. O texto é claro quando diz o que aconteceu, como aconteceu, diz que todos viram e todos ficaram perplexos, admirados e foram atrás dos discípulos para saber que negócio era esse, como aquilo tinha acontecido. Conheciam aquele homem. A Bíblia diz que esse homem tinha aproximadamente 40 anos e todos os dias era levado à porta do templo para ficar mendigando. A intenção dele era mendigar. Não vinha ao templo, não ia ao templo para buscar nada de Deus, nada da parte de Deus. Ele queria alguma coisa, alguma migalha. E nem migalha espiritual era. Era migalha material. Triste ver isso. Esse é um tipo de texto que chama muito minha atenção, porque a gente vê muita gente esperando migalhas. A gente vê igrejas cheias, igrejas evangélicas, não evangélicas, igrejas de toda sorte, de todo tipo de fé, cheias de pessoas mendigando coisas. Interessante que não vão ali nem mendigar coisas espirituais, vão mendigar coisas materiais, porque eu quero, porque eu preciso, como eu gostaria. Nós sabemos que as igrejas estão assim, porque certas denominações, que a gente sabe que não são sérias, prosperam tanto, porque percebem que as pessoas estão carentes de coisas e prometem coisas e a igreja enche. A gente aqui não recebe nenhum tipo de promessa material. Graças a Deus por isso, amém? Porque foi o que Pedro disse aqui para aquele mendigo. Não tenho prata, não tenho ouro, não tenho nada para te dar. Eu tenho algo que você não pode ver, mas você vai poder sentir. Amém, irmãos? Eu preciso considerar aqui, antes de entrar nesse texto, o que me chama a atenção nele, que traz lição para a nossa vida, que nós estamos no livro de Atos, no capítulo 3, onde isso aconteceu, esse milagre espantoso, deixou todos perplexos. No capítulo 1, Lucas registra em seu livro que Jesus deu provas, diz que estava vivo, amém? Lucas registra esse livro, dando provas. Jesus deu provas de que estava vivo. Ele vinha caminhando com seus discípulos. Mateus, Marcos, Lucas, João, o relato do Evangelho. Atos dos Apóstolos. Jesus não está mais entre eles. Jesus morre, ressuscita, anda entre eles durante um período de aproximadamente 40 dias, dando instrução. Olha, agora vai ser assim, vai ser assado, instrução pelo Espírito. E Jesus é assunto aos céus. E agora os discípulos estão por sua própria conta e risco? Não, o Espírito Santo que ele havia prometido, no capítulo 1, no capítulo 2 esse Espírito vem e enche aquele povo do Espírito, e no capítulo 3 isso acontece, não por obra de Pedro e João, mas pelo Espírito de Deus. Amém? Isso ficou claro no registro aqui, do texto.
capítulo 2 é conhecidíssimo, cantado em louvores, o Espírito Santo descendo, e todos ficando cheios do Espírito, e falando em línguas, e labaredas de fogo. E aí as pessoas se prendem ao capítulo 2. Ah, como eu queria, como eu gostaria, falar em línguas, como eu gostaria. Interessante. Marcos 16:15. Jesus fala dos sinais que seguiriam àqueles que crescem. Olha o que Marcos 16, de 15 a 18. Jesus falando com eles. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Amém? Jesus dá uma listinha aqui, acredito não ser exaustiva, mas ele diz que esses sinais acompanharão aqueles que crescem. E o evangelho ia sendo anunciado, ia sendo pregado, e esses sinais iriam acompanhar. Então, em Atos 2, as pessoas falaram em línguas, como diz aqui, em línguas, em novas línguas. Aqui não está dizendo línguas estranhas, coisas que não são compreensíveis. São línguas novas, ou línguas diferentes. Aí eu olhei para cá e vi aqui essa plaquinha, Jesus is my superhero. Está escrito em inglês, é uma língua diferente da nossa, mas como eu sou espiritual, eu vou falar em línguas e vou traduzir. Jesus é meu super-herói. Eu sou espiritual, porque eu falei uma língua diferente e traduzi. Vou traduzir mais um pouco. Truth revelated, John 14:6. Verdade revelada, João 14:6. Viram como eu sou espiritual? Falei em línguas diferentes e ainda traduzi. É interessante quando as pessoas querem esses dons de línguas diferentes. Eu não vejo ninguém querendo tomar veneno. Como eu gostaria de tomar algo venenoso para ver se eu vou morrer mesmo ou não. Eu não vejo ninguém quando passa uma serpente. Ali uma serpente, eu vou pegar a serpente, porque a palavra de Deus diz que esse é um sinal que vai me seguir. Se eu crer, eu vou botar a mão e não vai acontecer nada comigo. Por que as pessoas só querem falar em línguas diferentes? Enfim. Inglês é uma língua diferente da nossa, francês é uma língua diferente da nossa, espanhol é uma língua diferente da nossa. E naquele tempo, os sinais que Jesus predisse, as línguas serviram ao propósito daquele momento. Existia gente de todo lugar reunido, era o dia de Pentecostes, gente de toda a região. Quando o mover de Deus vem, e aqueles homens falam nas línguas deles, e eles entendem o que eles estão falando, percebe o propósito disso? Tanto que no livro de Atos isso é registrado, pelo menos 3 vezes, a questão das línguas diferentes, porque existiam pessoas de várias nações, de vários lugares, reunidos em um lugar, e Deus queria mostrar, deixar claro, que Ele era Deus, tanto de judeus quanto de não judeus. Agora Ele estava reunindo um povo, num só corpo, que é a igreja. Amém? Então não havia mais a separação, judeu, gentio.
Agora Cristo vem e derruba isso aí. Até porque ele veio para os seus o rejeitaram. Todo aquele que o receber, recebe o direito de ser feito filho de Deus. E nós estamos aqui hoje, em 2018, porque Jesus abriu espaço para nós, porque aprove a Deus que nós estivéssemos aqui hoje, falando desse amor, desse poder, desses milagres, em Cambuci, muito distante daquele lugar, muito distante daquele tempo, muito distante daquelas pessoas, muito distante daqueles costumes, muito distantes daquelas línguas. Amém? Não falamos hebraico, não falamos grego, falamos português. E muito mal, diga-se de passagem. Nós estudamos o português a vida inteira e não aprendemos o português. Que loucura! Eu estudo português desde que eu me entendo por gente, e até hoje eu não conheço o português. Quando começa alguém a falar análise sintática, eu já me arrepio todo. Análise sintática. Eu tenho trauma de análise sintática. Eu não aprendi até hoje análise sintática. Eu vivo estudando, mas aquilo não sei, não consigo. Mas enfim, o que o texto nos traz? Passado capítulo 1, passado capítulo 2, Lucas faz aquele registro, e eu pergunto a mim mesmo, o que eu vejo nesse texto? Primeira coisa que eu vejo, apóstolos indo ao templo orar. Era um costume dos apóstolos ir ao templo orar. Aprenderam com quem isso, eu pergunto? Nota 10, vai ganhar um chocolate. Nicolas falou, aprenderam com Jesus. Jesus tinha o hábito de, aos sábados, frequentar as sinagogas. Quem já leu isso? Quem já ouviu isso? E os discípulos acompanhando. Aprenderam. Jesus não estava mais entre eles. O que eles estavam fazendo aqui? Indo ao templo orar. O que eu vejo com isso? Comprometimento. Vejo que aprenderam a lição com o mestre. Jesus frequentava o templo. Jesus orava. Só que eu vejo outra coisa aqui. Eu vejo que eles estavam indo ao templo orar sim, porém, sem desprezar o sofrimento alheio. Quando eles estavam indo ao templo orar, com quem que eles se deparam? Um mendigo aleijado. E param e olham para ele. Fixam o olhar nele. Aprenderam isso com quem? Aprenderam sobre misericórdia, aprenderam sobre piedade, aprenderam sobre compaixão com quem? Com o mestre. Jesus não podia ver alguém sofrendo. Jesus tinha compaixão. Jesus amava. Jesus era piedoso. Jesus multiplicava pães para alimentar as pessoas, sabendo que elas estavam ali só pelos pães. Só queriam encher a barriga. Jesus saciava-lhes a fome física, mesmo sabendo que não estavam nem um pouco interessados em aprender sobre o reino de Deus e sua justiça. Alimentava-os, curava-os, erguia-os, orientava-os. Os discípulos aprenderam, amém? Aprenderam. Eu aprendo mais. Aprendo a demonstração de fé daqueles homens. Olharam para o homem, olhe para nós. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Fé correta, fé genuína, fé no nome que vai fazer a coisa acontecer. Qual é o nome que faz a coisa acontecer? Quem é o Cordeiro de Deus? Quem é o Santo de Israel? Quem é o ungido de Deus? Quem veio para salvar os perdidos? Quem veio para curar os doentes? Quem veio? Ele, só Ele. Em nome de Jesus, ande. Fé. Aprenderam sobre fé com o mestre.
Aprenda outra coisa também aqui com esses homens. Ande. Mas não saíram e deixaram ele para lá, não. A Bíblia registra que eles foram lá, seguraram pela mão, ajudaram o homem a levantar. Não foi isso que Lucas registrou? Ajudaram, levantaram aquele homem. Não só falaram em nome de Jesus, ande. Em nome de Jesus, ande e ajuda. Atitude. Crendo. Em nome de Jesus, mas crendo. Levanta, levanta. E aquele homem se põe de pé, como num salto, de um salto. E começou a andar e ficou eufórico. E 40 anos mendigando, esperando migalhas. E ao se aproximar de Pedro e João, o que ele esperava, diz o texto? Ele ficou fito, com os olhos fitos em Pedro e João. Vou ganhar alguma coisa desses homens. Vou ganhar alguma coisa. O texto é claro. O homem olhou para eles, versículo 5, com atenção. Olha só, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Olha para nós. Esperando receber deles alguma coisa. E o que ele estava ali, todos os dias, esperando o quê? Ele estava ali mendigando. O que ele esperava receber daqueles homens, Léo Gomes? Alguma migalha. Ou não, né? De repente ele olhou para Pedro e João, e rapaz, esses homens agora pararam aqui, me chamaram a atenção, eles vão enfiar a mão no bolso e vão deixar aqui pelo menos 500 notas de 100. Vão me salvar. Vão me salvar. Detalhe. A salvação, o conceito de salvação que as pessoas têm no mundo é totalmente diferente do conceito de salvação que a gente tem. Pedro e João olhavam para ele com um conceito de salvação. Ele olhava para Pedro e João com outro conceito de salvação, completamente diferente. Eu me lembro de um episódio, estava em Campos, eu e um amigo, assim uma hora dessa, na parte da manhã, naquela época, né, sem Cristo, perdido no mundo, e estávamos ali planejando como seria o dia, o que iríamos fazer em termos de conseguir alguma droga para a gente usar, porque era o que a gente fazia todo dia, o dia inteiro. Então a gente acordava pensando, hoje, como a gente vai fazer para conseguir droga para usar. E estávamos os dois na frente da casa e veio um colega dele, eu não conhecia. Ele falou, ei, fulano vai salvar. Fulano vai salvar. Aí o menino vem de bicicletinha. E aí, fulano, para aí. Ele parou, eu estou observando. E aí, vai salvar? Aí ele olhou assim, vou salvar sim. Aí levantou a camisa, tirou uma Bíblia assim, ó. Aqui, eu vou salvar. Aí eu olhei aquilo, estranhei, falei, que moleque doido. Eu, hein? Bíblia. Aí o outro também olhou, era amigo dele, tá legal, então. Ele, rapaz, Jesus salva. Aí eu, cara maluco, eu quero fumar um baseado, o cara me vem com Bíblia. Poxa, tá bom, então vai embora, sai. E ele foi, a gente ficou assim, a gente não comentou nada, mas o que a gente tinha como salvação era o camarada chegar com alguma coisa para a gente poder usar e fazer a cabeça. E ele vem com a Bíblia. O conceito dele de salvação era um, o nosso era outro. E aqui nesse texto é a mesma coisa. O mendigo esperando receber algo. E Pedro e João querendo dar algo. Só não era a mesma coisa, né? Outra coisa que eu aprendo aqui, uma terceira coisa que eu aprendo nesse texto, é que a partir do milagre, todas as atenções se voltaram para aqueles homens ali, naquele lugar. O homem agora curado, está andando, saltando e louvando a Deus. E todo mundo viu. O homem que estava ali mendigando,
agora andando, saltando e louvando a Deus. Junto com quem? Com Pedro e João. Se agarrou a Pedro e João e entra no templo. Todos os olhares, Pedro e João. Que oportunidade para uma pessoa sem o Espírito Santo. Para uma pessoa sem o Espírito Santo. Olha a oportunidade que uma pessoa sem o Espírito Santo teria agora. Estão vendo esse homem? Mendigando na porta ali todos os dias. Mas nós somos piedosos, passamos e vimos. Ficamos com o nosso coração partido. Paramos para dar uma palavra para ele. Demos uma palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. E esse homem se levantou, se colocou de pé, está aqui com a gente agora. Ganhamos ele para Jesus. Ego. Somos bons. Somos compromissados com o templo, com a oração, mas também somos compromissados com as vidas. Não podemos ver uma pessoa sofrer, que paramos e ajudamos, nós que o levantamos. Está vendo? A nossa oração, aleluia, a nossa oração é poderosa. Estou até arrepiado. Eu não sei se vocês conhecem gente assim. Eu conheço pelo menos uma meia dúzia. Sem o Espírito. Que chamam para si algo que não é nada deles. Algo que Deus não deu a eles. Algo que não é para engrandecer o nome deles. Vocês conhecem uma pessoa só assim? Só uma. Triste. Isso é triste. Porque não aprenderam nada com o mestre. Os discípulos deixaram claro que aprenderam essa lição também. Eles não só aprenderam a disciplina da oração, não só aprenderam sobre misericórdia, não só aprenderam sobre compaixão, mas também aprenderam que Ele é tudo e eles nada. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Tua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua. E isso é cantado, e é cantado, e é cantado aos quatro cantos da terra, e é mentira. Mentira! Mentira! Que eu cresça e que Ele diminua. Eu fiz o milagre, eu ganhei para Cristo, eu tenho o poder do Espírito Santo. Eu! Isso é fato. Não estou inventando. Conhecemos muita gente assim. E isso é triste de se ver. Porque muita gente está seguindo esse tipo de gente. Essas pessoas, elas ganham fama. Essas pessoas, elas ganham força, porque muitos outros a seguem. É o caminho largo, espaçoso, fácil. Não tem nada de apertado, não tem nada de estreito nisso. Não tem nada de negar a si mesmo, não tem nada de tomar a cruz, não tem nada de seguir Jesus, não tem nada de Ele crescer ou diminuir, não tem nada disso. Um evangelho fajuto, de mentira, que tem enganado e enganado e enganado ao longo dos tempos. Ao longo dos tempos. Outra coisa que eu aprendo, então, decorrente disso, eles não foram tomados pela soberba. Esses homens não, eles glorificaram a Deus. Glorificaram a Deus. Em nome de Jesus, esse homem ficou curado.
Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito algo? Versículo 12. Pedro disse: israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Nós não, filho. Nós não. 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 E aí ele entra falando sobre o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês mataram e tal, em nome de Jesus. Foi o nome. Uma quinta coisa que eu aprendo aqui: eles aproveitaram a oportunidade. Aproveitaram a oportunidade para anunciar a mensagem do Evangelho, declarando primeiro o erro, o pecado, o engano que aqueles homens estavam, depois a esperança que há em Jesus Cristo, e assim dão testemunho, porque para isso foram chamados. Para isso foram chamados. Deus escolhe, Deus separa, Deus instrui e envia. Testemunhem, testifiquem. Viram muitas coisas? Ouviram muitas coisas? Propaguem. Ensinem outros. O que é fazer discípulos? Quem é seu discípulo? Quem está aprendendo alguma coisa com você? O que você tem ensinado? É o que você tem visto? É o que você tem vivido da parte de Deus? Amém. Para isso você foi chamado. Para isso você foi escolhido. Para isso você foi enviado. Ide por todo mundo. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Aproveite as oportunidades. Aproveite. Ontem saímos com as crianças para dar uma pedalada. Antes de sair, juntamos, tinha um garotinho que não era de Cambuci, não era conhecido nosso, mas estava com a gente. Vamos orar para a gente pedalar? Vamos orar. Oramos e saímos na pedalada. No meio do caminho, eles começaram a conversar entre si, os meninos. Entrou no assunto religião, os garotos de 12, 10, 11. Que religião você é? Perguntaram ao menino. Ele falou: eu sou evangélico. Ah, legal. E ele falou assim: eu percebi que vocês também são evangélicos. Sabe por quê? Eu ouvindo. O outro: por quê? Porque vocês não rezaram a Ave Maria. Aí eu identifiquei que vocês... Olha só, um garoto de 12 anos conseguindo diferenciar o cristão de um mariano. O mariano é aquele que tem Maria à frente. O cristão é aquele que tem Cristo à frente e somente Cristo. Uma criança já identifica isso. Por que essa criança identifica isso? Porque aprendeu com alguém. Aprendeu. E criança não esquece mais não. A conversa que esses meninos tiveram, já está, isso está no coraçãozinho deles já. Tenta tirar. Tenta tirar. Eu desafio qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer tempo, tentar tirar. Porque isso é verdade. A verdade você não rouba, não tira. Por mais que Satanás tente, e ele vai tentar sempre, não vai conseguir. Amém, irmãos? Vamos aproveitar as oportunidades. Quem dera tivéssemos todos a oportunidade de estarmos aqui na frente com o microfone pregando para uma plateia atenta, como tem aqui agora. Mas isso não é a regra. Aqui é um ou outro, normalmente o pastor pregando e a maioria aí sentadinha, mas e aí fora? As oportunidades que a gente tem é o tempo todo. O tempo todo tem alguém esperando migalhas ao nosso redor, morrendo a míngua, Edinho, a míngua, esperando de nós
receber alguma coisa. E o pior é que a gente ainda pensa em prata e ouro. Não tem nada para dar. Eu não tenho nada para dar. E não dá nada. Você tem. Você tem a palavra viva do Deus vivo, que vai alimentar uma pessoa, que vai fazer com que essa pessoa se levante, vai fazer com que essa pessoa ande, vai fazer com que essa pessoa se encha de esperança de um dia morar no céu. Você tem. Eu tenho. Não é motivo para se gabar. Nós somos escolhidos para isso. Fomos enviados para isso, para testemunhar desse amor, desse poder, dessa graça. E se não fizermos isso, estaremos em desobediência. E se desobedecermos, a coisa vai ficar estranha. E vai ficando cada vez mais estranha. E o que acontece é que a gente começa a esfriar. E os medos começam a vir. E aí, essa coragem, essa ousadia vai sumir. E aí as oportunidades serão perdidas. E você vai murchando, até você estar na condição do mendigo aleijado. E eu tenho certeza que você não quer isso. Tenho certeza. Mas se você continuar perdendo oportunidades, se você continuar sem dar crédito a essa palavra, se você continuar sem fome e sede de buscar cada vez mais isso aqui para a sua vida, aleijado, mendigando, você um dia estará. O que será uma pena, porque você tem tudo para não mendigar. Meus irmãos, o que eu vi foi esses homens fazendo isso aqui. E agora, o que fazer com isso? Como? Se Deus nos chama e nos envia a testemunhar, como na grande comissão de Mateus 28, ir e fazer discípulos. Nós precisamos ter essa consciência. Em Efésios 4, gostaria que os irmãos acompanhassem, o apóstolo Paulo, ele envia essa mensagem ao povo santo e fiel a Jesus Cristo que está em Éfeso, para instruir aquelas pessoas a respeito do procedimento que elas deveriam ter, já que agora são filhas da luz. Andaram em trevas outrora, em outro tempo eram trevas, mas agora não, agora filhos da luz. E a palavra de Deus registra aqui como devemos proceder como filhos da luz. Se um dia foi trevas, acabou, passou. Agora, filhos da luz. E o apóstolo Paulo me chama a atenção aqui, porque o apóstolo Paulo também foi alcançado, e a forma como ele foi alcançado, isso mexe muito, não só com o imaginário, mas mexe com a nossa alma, mexe com o nosso coração, porque quantos de nós aqui não só andávamos perdidos, mas andavam perseguindo a Cristo, a igreja de Cristo. E quando Jesus aparece a Paulo, a pergunta é muito clara, é clássica e clara. Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo estava indo perseguir Jesus ou os cristãos? Os cristãos. Quem persegue cristão, persegue o próprio Cristo. Quantos de nós, muitas vezes, não criticamos cristãos, não perseguimos, não humilhamos, não fizemos chacota? Eu fazia isso direto. Eu fazia piada, eu fazia chacota. Eu sei o que o mundo fala a nosso respeito, porque eu falava a mesma coisa. Eu sei o pensamento que tem a meu respeito, porque era o pensamento que eu tinha. Eu não falo que eu tinha nojo de crente, porque eu não tinha nojo de crente, mas eu desprezava com todas as forças do meu coração. Crente era algo desprezível, era como um leproso, era alguém bitolado, ignorante, burro, que não sabia
o que estava fazendo ali naquele lugar, mas que era iludido por alguém que estava enganando, e ela estava ali, perdidinha. Era assim que eu pensava a respeito de crentes. É assim que as pessoas pensam de mim e de você hoje. Por isso que muita gente não suporta a caminhada com Cristo. Por isso que muita gente desiste da caminhada. É por isso que muita gente não suporta. Por isso que muita gente não testemunha. Por isso que muita gente se cala. Por isso que muita gente fala assim, eu falar de Jesus ali, aproveitar a oportunidade, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim depois? Vão falar que eu estou bitolado. Vão falar que eu sou ignorante. Vão pensar de mim. Vão falar de mim. Vão fazer piada com o meu nome. Vão fazer chacota. Continua com esse pensamento. Continua pensando no que os outros vão pensar. Continua sem testemunhar do que Deus fez e faz na sua vida. Continua calando a boca. Continua, porque depois que Pedro e João fizeram isso aqui, aconteceu isso aqui com eles, os chefes dos sacerdotes, o povo que liderava o lugar, agarrou Pedro e João, prendeu e ameaçou, não fale mais desse nome. Português claro, cala a boca, cala a boca. Pedro, eu não posso deixar de falar do que eu tenho ouvido, vivido, que eu tenho visto. O Senhor mesmo aí, os senhores analisam aí, diante de Deus, se é melhor eu obedecer vocês ou a Deus. Só que eles ficaram sem pega para prendê-los, porque viam que todo o povo sabia do que tinha acontecido com o aleijado. Eles ficaram sem jeito de prender ou de matar. Então, de novo, eles ameaçam. Não falem mais nesse nome. Parem com isso. Em tom de ameaça. E Pedro parou. E João parou. E Paulo parou. E eu posso parar? E você pode parar? Você pode parar, meu irmão? Você pode parar? Pergunte a você mesmo, eu posso parar? Verifique-se, examine-se, diante de Deus, o que convém? Agradar homens? Ficar bem com os homens ou ficar bem com Deus? Eu prefiro ficar bem com Deus. Eu não gosto de ficar mal com os homens. Eu não gosto. Mas entre ficar mal com Deus e mal com os homens, vou perder os amigos. Vão falar mal de mim. Vão fazer piada com o meu nome. E eu sei que fazem porque chega no meu ouvido. Porque a dificuldade de trazer alguém a um culto, gente. As pessoas até se aproximam de nós. Pô, estou precisando de ajuda, estou sofrendo nessa área. Ora por mim, me ajuda. A gente vai, ora, conversa. Vamos ao culto? Mas... Bom, domingo eu vou lá. Domingo. Que horas? 7h30? Não, tem de manhã. Não, mas tem de noite? Tem 7h30. Eu vou lá, hein? Eu vou lá por sua causa, hein? Eu vou te esperar, hein, fulano? Pode esperar. 7h30, estou lá na frente. Pode esperar. As pessoas logo pensam, eu vou ficar igual esse camarada aí? Estou fora. Eu quero a minha migalha. Quero só uma
migalha. Efésios 4:17, Paulo dizendo: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas, que vem a ira de Deus sobre aqueles que vivem na desobediência. Portanto, não participem com ele dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles falam em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Deus, ouvimos a Tua palavra, Deus. Ouvimos aqui agora um relato de como deve ser o procedimento dos filhos da luz. Ainda que em outro tempo tenhamos sido filhos das trevas, mas agora tudo é diferente. Devemos renovar a nossa forma de pensar, devemos revestir-nos do novo, devemos abandonar certas práticas que não convêm aos santos, devemos nos revestir de coisas que glorificam o Teu santo e poderoso nome, devemos fazer aquilo para o qual fomos chamados para fazer, que é testificar do Teu grande amor, que é testemunhar do quão grande é poderoso o nosso Deus. Senhor nosso, toma as nossas vidas em Tuas mãos, capacita cada um de nós para ir em Teu nome, anunciar as boas novas do Evangelho, o Evangelho que transforma, que restaura, que traz cura, que traz satisfação, que preenche o vazio deixado pelo mundo e seus enganos. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos entender a grande comissão, que nós possamos nos empenhar em meditar nessa palavra e em praticá-la. Deus, em nome de Jesus, o Teu povo tem a resposta que o mundo precisa. O Teu povo tem muito mais do que migalhas, as quais as pessoas anseiam. Olham para nós, esperam algo de nós, sim, mas muitos já sabem que temos muito mais a oferecer do que apenas migalhas. Sabem que temos a esperança no porvir. Sabem que temos uma palavra viva de um Deus vivo. Sabem que a nossa vida é diferente. Sabem que o nosso procedimento é diferente. Sabem o quanto amamos o nosso Deus. E continuam olhando para nós, querendo se espelhar em nós muitas vezes, mas sem forças. Deus, ajuda-nos a alimentar outros, ajuda-nos a sermos corajosos e destemidos na pregação do Evangelho. Não só aqui no templo, mas em todo momento, em todos os lugares, aproveitando as oportunidades. Assim como Pedro e João fizeram ali naquele templo, onde estavam reunidas muitas pessoas, muitos judeus, que precisavam ouvir que o Senhor é Deus e que não há outro. Muito obrigado, Deus, por fazer parte desse povo, por fazer parte desse grupo de pessoas, que ainda que por um pouco de tempo se entristeça aqui nessa terra, mas que um dia experimentará algo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e que jamais subiu ao pensamento do homem, aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Senhor nosso e Deus nosso, muito obrigado, Deus. É o mínimo que podemos ser, é gratos. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. A sua oração silenciosa, nós estamos despedidos. Em nome de Jesus.